Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Saudações, ouvintes do Nemeton Podcast. Como já é de praxe, em toda sexta-feira, estamos começando mais um episódio onde exploraremos as inúmeras características do druidismo e do reconstrucionismo celta. E hoje nós estamos aqui trazendo para um bate-papo diferente uma druidista que caminha em várias tradições pagãs ao mesmo tempo e no ocultismo. Seja muito bem-vinda, Ágata Abludana. E o episódio de hoje será um pouco diferente do que vocês têm escutado ao longo dessas últimas semanas. A gente vai trazer uma espécie de roda de diálogo sobre algumas obras da cultura pop que tratam ou tentam tratar da temática celta. Bom, para começar, Agatha, fala um pouco da sua jornada no druidismo, no cultismo, no que quer que você queira falar para os nossos ouvintes. Oi, pessoas. Eu sou a Agatha. Para alguns grupos me conhecem como Agatha, outros como Yaruspa, outros como Yavanna e outros como Abludana. Tenho muitos nomes. Alguns podem dizer que é para fugir, mas não é para fugir dos outros. Eu juro para vocês. Eu tenho 26 anos, eu sou designer e eu sou uma druideza ordenada pela Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Eu também faço parte de uma guilda nórdica e eu estudo bruxaria há 14 anos. Comecei muito criança, mas eu comecei a praticar, eu tomar vergonha na cara e praticar direito mesmo a partir dos 19. Então, por aí. Eu comecei no druidismo tem o quê? Vai fazer 3 anos. Um ano de semente. Vai fazer 3 anos. E eu hiperfoquei só um pouquinho. É sarcasmo, não foi um pouquinho, foi bastante. No assunto dos celtas, bem como eu fiz isso com os nórdicos. Então, estamos aqui, neste papo, porque as pessoas que são mais próximas de mim sabem que eu sou uma grande nerdola e eu adoro cultura pop. E é isso. Depois dessa multifacetada apresentação de A Gatinha, vamos falar sobre quais obras midiáticas que a gente pode considerar celta, porque quando a gente fala em celta parece uma grande sacola cheia de pó mágico, pirlim-pim-pim, né? Mas qual que a gente pode realmente considerar que tem alguma coisa sobre a espiritualidade, que fale sobre a espiritualidade, que fale quem eram esses povos e tudo mais? Bom, eu acho que uma das obras que remetem diretamente para os celtas, e acho que a maioria das pessoas vão reconhecer, são as Brumas de Avalon. Tanto aquele filme com a Angélica Houston, quanto os livros, né? Eu acho que é a referência mestra em relação a isso. Eu acho que não, assim sim e não. Eu também acho que não. Muita gente lê as Brumas de Avalon achando que tem a ver com os celtas. Só que todas as pessoas com quem eu já conversei, ou fóruns que participei, falando de Brumas de Avalon, diz que o que não lembro o nome da autora, o que a autora escreveu, isso, o que ela fez foi criar um folclore muito amplo, mas sem, de fato, beber na fonte daquilo que poderia ser considerado celta. Tanto que ela modifica enormemente o que é conhecido como a morte de Arthur, né, a história clássica, mudando todo o enfoque, colocando outras coisas, mas que não aprofunda de verdade. Não é necessariamente ter que aprofundar, mas perde muito da característica do que a gente poderia considerar ligado aos gaélicos, ou aos gauleses, etc. e tal. Então, assim, Brumas de Avalon é o caminho que você pode chegar, mas que, para mim, difere completamente do que a gente, depois de estudar um pouco, consegue chegar e entender o que são os celtas. Exatamente, esse é o ponto. Remete, não que seja. Né? Então, aí quando chega lá, aí começa a entender, quando a pessoa começa a estudar, e vê que não é bem assim. Né?
Porque a premissa é essa, remete, não que seja. Mas claro, dentro da pergunta é o que pode ser considerado de fato celta, né? Tipo, aí eu coloquei o que pode remeter, né? Remete, mas exatamente não chega a ser, mas tem lá a sua cota de 2% de celta, né? Enfim. É tipo a porta de entrada para muitas pessoas. Eu acho que nem o pessoal do paganismo nórdico com Vikings, que eles chegam por ali e quando vê... No caso dos celtas, eu acho que pelo menos a minha primeira conexão, eu nem sabia muito bem o que era celta, foi com Asterix. A primeira coisa que eu vi, assim, que eu escutei no Gauleses, foi no Asterix. Daí eu vi a briga deles com os romanos e tal. Daí quando você começa a entender a história, você começa a pegar as referências. Mas assim, quando isso aí, eu era moleque, lá dos, sei lá, anos 80, saca? Mas assim, depois que você começa a estudar ocultismo, bruxaria, blá, 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 você começa a ver algumas coisas nos Brumas de Avalon, e aí você acha que aquilo é celta, alguma coisa assim, mas na verdade, sei lá o que é Brumas de Avalon, né, na real. Se a gente for falar sobre histórias arturianas, eu prefiro muito mais as Crônicas de Arthur ou a trilogia arturiana do Bernard Cornwell. Não, concordo. É bem melhor, é bem mais legal, inclusive. Justamente. Recomendo. Mas Asterix e Obelix, assim, é um clássico. Quando eu vou tentar explicar alguma coisa sobre os celtas, alguém me pergunta alguma coisa assim, porque eu convivo com muita gente. Eu vou explicar alguma coisa, eu viro e falo, você conhece Asterix? Ah, conheço. Então, eles são celtas. Olha só que legal. Aí, geralmente, isso gera uma explosão de cérebro na pessoa. Que ela acha que eles são qualquer coisa. Aí descobre que eles são celtas. Exatamente, porque as pessoas têm uma ideia dos celtas vestidos de seda esvoaçante e outras coisas varinha mais, mágica. tipo varinha mágica, fadinhas. Eu acho que a galera confunde. A galera confunde celta com viking. Sim, aí eles olham pro Asterix e falam assim, não, pô, eles são guerreiros que não sei o que, deve ser viking, aí descobre que é celta, e as pessoas bugam. Mal sabem que os celtas são barraqueiros pra caramba. Uma complementadazinha só para terminar o das Brumas de Avalon, porque tem um livro que se chama Uma Luz sobre Avalon, da Celtas e Druidas, da Maria Nazareth, que ela faz justamente essa desmistificação da figura do druida, né? E ela explora esse universo simbólico de Avalon. Só para deixar a dica também para quem quiser ver um comparativo mais histórico e mitológico, por que a gente não considera tanto as Brumas de Avalon como celta, porque que entrou nesse debate, fica a dica desse livro, Uma Luz sobre Avalon, da Maria Nazareth, que ele tenta aprofundar a cultura celta trazendo símbolos, né? E desassociando essa figura do rei Arthur e da Morgana. Fica a dicasinha. Muito bom. Boa. Legal. Que eu não sei se vocês viram, que puxando aí também pro Asterix, né? Que eles eram, no caso, gauleses, né? A última tribo gaulesa de pé, né? A grande resistência contra os romanos. Que é justamente a história né, um filme sobre a história do Vercingetorix, né, que é o grande líder gaulês que faz a primeira grande resistência, né. Se chama Druids, né, ou Druida, a lenda de um guerreiro. É um filme antigo, acho que do final dos anos 90, se eu não me engano, não vou lembrar o ano de lançamento dele. E quem interpreta o Vercingetorix é o Christopher Lambert, né, o primeiro Highlander, aquele Highlander dos anos 80. E assim, é bem interessante, porque apesar de ser um filme assim, tipo, comparativamente, tipo, com aquela cara, né, de anos 80, anos 90, mas ele passa uma ideia bem interessante de como é que foi aquele período, né? Então, esse filme ele é uma boa recomendação para entrar bem assim na temática. Druids, lá o Vercingetorix, lá Lende do Druid de Roa, eu não sei falar francês. Nem eu. A lenda dos druidas, ou a lenda dos druidas, ou druids, foi lançado em 2001. Anos 90, início de 2000, né? Pois é, 2001, né? Enfim.
voando naquela ondinha de Senhor dos Anéis, filmes históricos e guerreiros. E no contraponto, acho que mais ou menos no mesmo período, né? Saiu aí Roma, que tinha o começo da série, a primeira temporada, era justamente o Júlio César fazendo a conquista da Gália. Isso. O primeiro episódio, inclusive, mostra, no final, assim, mostra os celtas indo até Roma para pegar o corpo de um... Do próprio Vercingetorix. É do próprio. Ele faz um desfile por Roma, o Vercingetorix está preso numa carruagem dentro da gaiola, e aí eles matam ele cerimonialmente na parada. Tá. Roma, a série, ela foi transmitida originalmente de 28 de agosto de 2005 a 25 de março de 2007. Então, ela é o contraponto da história, assim, de ponto de vista, né? Em relação ao filme com o Christopher Lambert. Mas é só a primeira temporada, assim, acho que é metade da primeira temporada. Exatamente, só metade. Não é? Dá aquela final... mostra porque a história, na verdade, é sobre o Júlio César, né? Na sessão dele, na primeira temporada. E aí, é óbvio, vai tratar da conquista da Gália, da onde eles basearam um pouco sobre o livro do próprio César, né? Sobre como era essa coisa. Mas eles não entram muito nessa seara, só mostra aquele finalzinho dos celtas se rendendo e fazendo desfile em Roma. Isso mesmo. Roma finaliza no Egito, né? Tipo... É a saga do... bastante tempo depois. Antônio, né? Tipo, Marco Antônio contra o Caio, né? O Lúcio Caio César, não é isso? É o Augusto, né? Augusto, isso, Augusto Caio César. É o sobrinho, né, do Júlio César. Isso, exatamente. A primeira temporada se passa no ano de 52 a 44, que vai da vitória do Júlio César na Batalha de Alésia e acaba no assassinato dele. A segunda temporada, uma disputa de egos entre os sucessores do César. Aí temos o Marco Antônio, que é se considerando como se aliando a Átia, o Brutus, que tenta ganhar a simpatia do povo, só que o povo condenou ele como assassino. O Tito, que se esforça para tirar o amigo Lúcio Voreno da escuridão que envolveu a vida dele após uma tragédia pessoal. E o Otávio, que era o sobrinho do César. Isso, Otávio, não, isso. Essa briga. O Tito e o... Como é que é o nome do outro mesmo? Tito e... Lúcio, Otávio. Isso. Dos protagonistas, né? Dos protagonistas, são os dois soldados. Acho que ele era o centurião, eu acho. Ele era o casado, né? Que era, isso, ele tinha esposa. Que era casado lá com a... ele era um dos 2 soldados da 11ª Legião. Eu esqueci o nome do outro, cara, do grandão. É o Titus Pulo. Que é o Justiceiro, né? É o cara que fez Justiceiro depois. Justiceiro depois, exatamente. Uhum. Voltando para os celtas. A gente já abordou uma série, né? Pelo menos uma série de quadrinhos, né? Falando de quadrinhos, falando de série, de filme. Que outros exemplos você tem, Agatha? Bom, a gente falou sobre HQ, a gente falou sobre filme. Videogame tem alguma coisa? The Legend of Zelda. Aí não vale. E tem Hellblade também. Hellblade. Nossa, Hellblade, assim, eu acho muito o suprassumo de histórias antigas, porque ele é o tipo de jogo que ele vai bugar o cérebro das pessoas normalmente, porque elas imaginam que celtas e nórdicos são 2 pontos muito separados na história. Só que eles não são. Eles tiveram muita treta uns com os outros, e entre si, e aliando ou se tornando inimigo. E Hellblade conta essa história de um jeito bem legal. A protagonista, ela é celta. Aí acho que ela tem a Shinua. Ela tem um problema mental. Acho que é esquizofrenia, alguma coisa do tipo. Ela é esquizofrênica. Ela ouve vozes o jogo inteiro. O pai dela, se eu não me engano, ele entrega a comunidade dele pros vikings. Aí ela tenta reviver o cara que ela gosta. Na verdade, ela tenta tirar ele de Hell, né?
Que o... Isso. dele tá aprisionado em Hell e ela quer... Ela anda com a cabeça dele. Ela anda com a fala, cabeça dele. Ela anda com a cabeça dele. Cara, isso é muito celta, velho. Isso é muito celta. Sim. E, cara, é aquele negócio. O nosso estudo de história geralmente coloca as coisas em caixinhas muito separadas. E elas não estão tão separadas assim, quando você coloca numa perspectiva. E esse jogo, ele mostra muito uma questão de... Ela é uma pessoa que ela está vivendo... Ela é criada dentro da cultura celta, mas ela acaba tendo contato com outras e você não... Você vê como se torna uma coisa meio natural, entre aspas, como elas se entrelaçam. Porque ela é de um povo celta, de uma cultura celta, e ela tá tirando o marido dela, o namorado, o cara que ela gosta, o crush, de Hell. E no primeiro jogo, né, ela usa uma pintura azulada. Ela é picta. E no segundo, ela já tá com uma pintura de guerra. Tem uma cena muito legal, a pintura de guerra nórdica e entoando um Galdar. Então, O 2 aquela vermelha, né, que atravessa a costela, é isso? O 2 é bom? É que nem o 1, assim? cara, eu não sei, um é eu muito não bom. joguei, Ninguém jogou o 2. Eu acho que... Se eu não me engano, é uma trilogia, né? Não, são só 2. Vai ter um 3, eu acho. Talvez, mas por enquanto são só 2. 3 é celta. A cena dela entoando um Galdar é simplesmente incrível, porque esse é um Galdar muito legal, um Galdar de guerra. É muito legal esse texto. E ele tá em nórdico antigo. Eu tentei transcrever, desisti. Hellblade é um jogo muito legal. The Legend of Zelda, ele tem alguns elementos, ele não é uma coisa muito óbvia. Não é... Por exemplo, no Ocarina of Time, o nome do cavalo, né, da égua que ele... Epona. Legal. Mas eu acho que, como é fantasia, ele deve misturar tudo ali. Deve ter não. Celta, deve ter Tem Viking, muita... deve ter... Tem muita... É igual o Senhor dos Anéis, né? O Dragon Age. Dragon Age. Inclusive, eu fiz um estudo sobre referências mitológicas e históricas de Dragon Age. Foi muito louco esse dia. A questão do 3 em Zelda. Tem o Triforce, né? A questão do 3, são as 3 deusas, a Triforce, a questão dos 3 elementos que eles têm, o que não é terra, céu e mar. É terra, ar e fogo. Mas, enfim, deixa eu caçar qual que é o do Dragon Age. Mas eu sei que tem referências a divindades celtas em Dragon Age. Sim, tem uma deusa... Tem meu Deus, Andraste. Andraste, exatamente, Andraste. Orlai é França, século XVIII, Ferelden, Inglaterra medieval, Império Tevita, Império Bizantino, Elvenan é inspirado na Grécia Antiga, Nevarra na América Latina e na Espanha, Grande Necrópole nas pirâmides egípcias, Antiva na Itália renascentista, Parvolém nos otomanos, Anderfels na Escandinávia, Fronteiras Livres, Cidades-Estados. Os elfos Dalish... Cara, cadê o estudo? Hahaha, eu sabia que eu tinha aqui. Eles andaram pelas terras com os deuses, eles trabalhavam com magia, eles foram negados de sua terra, eles eram inspirados nos nativos norte-americanos, mas também a história deles é inspirada um pouco nos povos que foram escravizados. As histórias das divindades deles eram deuses, que eles não eram deuses especificamente no começo, eles eram pessoas, eles eram elfos normais que usavam magia e eles ficaram muito poderosos. Aí nós temos uma deusa ligada à caça, que ela enlouquece, tem a deusa da justiça, que é morta, e eles pegam referência de muitas mitologias, mas aqui, mais assim, pegou ali nesse rolê foi... Foram Continue. os Avar. Os Avar, eles são os homens da montanha, ou do culto do céu. Eles remontam aos tempos antigos. Eles muitas vezes eram referidos a uma coisa só, mas os Avar são vários grupos tribais que compartilham crença e estrutura cultural.
Eles operam independentes uns dos outros, eles são guerreiros muito poderosos, eles têm uma característica muito interessante de que eles são animistas e eles fazem muito... cada uma das tribos ela é caracterizada por pinturas faciais. Interessante isso, hein? Preta e branca. Eles têm uma líder que ela é uma mulher, isso é numa expansão, que é a Cabelo de Fogo, que o cabelo dela estava pegando fogo enquanto ela estava sentando a porrada nos outros. E eles foram inspirados nos celtas, que são um povo que divide língua e estrutura social, e cada um tem o seu grupo independente e eles tretam entre si. Isso é um game sobre elfos, é isso? É o Dragon Age. Tipo, Ok. são algumas das raças que tem Dragon Age. É uma quadrilogia agora. Mas se você prestar atenção, muito provavelmente vocês sabem disso, até alguns até melhor que eu, o Tolkien, quando escreveu O Senhor dos Anéis, ele baseou os elfos e a língua élfica no galês. Sim. É uma informação que eu não tinha. Eu também não sabia, não. Porque Pois é. Porque o elfo em si, ele é da mitologia nórdica, né? Sim, não, Mas né? Se você pensar que o belo povo pode ser considerado elfo, né? Se você tiver uma analogia. Mas se a gente. Sim. Não, mas se a gente for ver por aí, até Saci cabe nisso, cara. Qualquer coisa, tá ligado? Mas ele tem. Eu sei que eu li um tratado que falava sobre isso, que ele baseou muito do que ele escreveu, do Kendi, qual que são as línguas celtas que ele faz? É Kendi e Quênia. Tem umas 3 ou 4. Ele baseou todas elas no galês, com algumas variações entre si, como se fossem dialetos mesmo. Não, assim, eu até entendo isso, mas eu nunca associei o elfo em si, a figura do elfo, na mitologia céltica, né? Não, tudo bem. É só a informação que eu li, que fala sobre isso. Os Alfar, que são os elfos nórdicos, eles podem ser interpretados como ancestrais. Almas ancestrais que ficaram poderosas ou coisas do tipo. Tanto que o lote dos Alfar é para os ancestrais. Não são para os elfos, são para os ancestrais. Interessante. Os elfos negros, os Valtalfar, eles são como se fossem ancestrais corrompidos ou coisas do tipo. E isso, obviamente, numa interpretação atual, mas com base em evidências históricas e sagas e mitos. É aquela coisa da criatura bela, iluminada, criada pelo própro Deus, Eru Ilúvatar, enfim, porque ele quis, né? Criaturas que eles não são daquela terra, eles são de uma ilha que fica lá na cacete. Cuieneren. Que a dona Galadriel chegou nadando. Ah, tá. Tô ligado. O outro mundo é pelo mar. Faz muito sentido. Outra coisa também que puxa bastante, inclusive, eu sei que a gente vai ter oportunidade de verificar em loco, né? Se tratando de Senhor dos Anéis e referências celtas, né? Que é o Oramor, né? Com sim, Oramor. Que a gente vai ter um episódio já marcado com a Lívia, né? Enfim, com certeza a gente vai perguntar isso sobre isso pra ela. Todo mundo cantando a música direitinho, aí vai lá o Melkor e canta. Primeiro Senhor do Escuro, mais. We will rock you. Mas ele veio antes do Morgoth? Não, ele é um Morgoth. Né? Melkor Ele é o Morgoth. Melkor é o nome dele original. E aí Morgoth seria o título dele. Ele é um Valar? Sim. Isso. Ele é um Valar. Aí todo mundo tá cantando bonitinho, lindo. Sabe quando você tá cantando parabéns pra você em uníssono, aí de repente uma pessoa no meio do parabéns começa a cantar parabéns de novo? É o Melkor. Ele tava fazendo exatamente isso. Ele é dissonância. Entendi. Ele é dissonância, ele é o caos. Aí daí vem a Yavanna, que é o que deu origem ao meu nome mágico mais conhecido. E de acordo com o Wallace, é de onde ele tirou a Bludana. A Yavanna nunca vai me deixar em paz. Yavanna é a mulher do Manwë, não é isso?
É a Valar que mandou o Radagast, que Saquei. o Saruman detesta, que é o Radagast insuportável, porque ele é natureba, ele é o druida de RPG. Do RPG, né, cara? Ele só Eu tem adoro. metamorfose, né? Eu adoro o Radagast. O Luiz falou, a gente fez uma aposta, eu e meu marido, de quando eu for ordenada, se o Ali ia me dar o nome de Radagast ou não. Eu ganhei essa aposta, obviamente, porque ele não iria me zoar desse jeito. Mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de verdade. Bom, eu acho que a gente só não falou de animações, né? Valente. Valente. Quando eu tava fazendo meu estudo sobre arte, o que apareceu de Valente, né? falando sobre Valente, eu fiquei encantada. Eu já gostava de Valente antes. Nossa, tem uma música maravilhosa que a Elinor canta em gaélico pra ela. Agora eu tô tentando lembrar qual que é o nome da música. Eu tenho ela na minha playlist. Bem legal. Depois, se você lembrar ou recuperar aí, você manda pra nós. Noble Maiden Fair, que é Anheiden Ban Washal. Deixa eu pegar. Eu não sei falar gaélico. Eu achei aqui, vou jogar no grupo. Noble Maiden Fair. Deixa eu pegar a tradução. Além da Valente, né? De Valente, a gente tem outras animações também, né? Trilogia do Wolfwalkers. O Segredo de Kells e Canção do Mar. Que é uma trilogia feita por um pessoal que é de lá. irlandês. Isso. Que é irlandês. Eu amo a Canção do Mar. Fala sobre as Silks, né? Uhum. As Silks, elas são mulheres que elas vestem uma pele de foca. Pode crer. Mas elas não são bonitinhas, não, viu? Elas não são nem um pouco bonitinhas. Elas são ó do babado. Teve uma que casou com um homem também, não foi isso? Sim, porque ele roubou a pele dela e pedindo ela de voltar pro mar. Aí ela conseguiu a pele dela de volta e ela voltou pro mar. Mas ela teve filhos com esse cara, demorou muito tempo, né? Isso me lembra a lenda das Yuki-onna no Japão. Que acontece um rolê assim. A história da Canção do Mar é mais ou menos assim, só que eles romantizaram um pouquinho. No caso, a Silk, ela se apaixona pelo um faroeiro, né? Um rapaz, não sei nem se esse é o nome, o cara que fica no farol. Acho que é faroleiro. Acho que é faroleiro, né? E aí eles guardam a pele dela para poder ela viver normalmente, é tanto que ela falece e as filhas não sabem da origem da mãe, né? E aí é esse retorno ao mar. Aparecem outros deuses também, é bem bonito o filme. Chorei demais, né? Bastante. Tá como Canção do Mar aqui no Brasil? O título no brasileiro é Canção do Mar. Canção do Oceano. Canção do Oceano. É uma lenda muito contada na Irlanda, das Silks, e no país de Gales. Mas ela não tem uma mitologia muito clara, né? Muito. Dizem que elas vivem no mar como focas, mas têm a capacidade de se transformarem em humanos, né? Quando elas tiram a pele, que elas se vestem mesmo, né? Como se fosse uma capa. É um folclore, então cada lugar tem um rolê diferente. É a trilogia do folclore irlandês. Segredo de Kells é de 2009, Canção do Mar é de 2014 e Wolfwalkers é de 2020. Isso. Achei a tradução da música de Valente. Meu bebezinho, ouça minha voz. Estou ao seu lado, ó donzela. Nossa jovem dama, cresça e veja sua terra, sua própria terra leal. O sol e a lua guiem-nos para a hora de nossa glória e honra. Meu bebezinho, nossa jovem dama, nobre donzela. É gaélico. Essa música tem um ritmo lindo. Eu confesso que nunca assisti Valente inteiro. Assisti partes dela, mas nunca assisti inteiro. Eu também nunca assisti Valente, cara. Cara, é muito legal mesmo. Sério que vocês nunca assistiram Valente? É muito legal mesmo. Eu assisti no cinema, mas acho que eu só assisti uma vez. Muito bonito. Tem a bonito mesmo. Teoria da Pixar. É que das histórias da Pixar que eu gosto mesmo é de Monstros S.A. Olha, tem uma referência a Monstros S.A. em Valente.
Sim, na verdade a teoria da Pixar junta todos os filmes numa coisa só, né? A teoria da Pixar diz que a Bruxa de Valente, a teoria da Pixar diz que a Bruxa de Valente é a Boo, porque tem uma imagem do Sully ali no meio e ela usa magia com portas. Não só do Sully, a outra, tem dos dois. É dos dois. E aí a mesma teoria diz que a Boo é a mãe do menino que é dono do Toy Story lá. Do dono do Woody, o Andy. Isso. Tirando a parte da teoria da conspiração, tem a questão de portais limiares, círculos de pedra, tem a questão de ciclos. Fala muito sobre amor materno, sobre relação entre mães e filhas. Uma das partes mais significativas é quando a Merida ela rasga a tapeçaria que a mãe dela estava fazendo. E ela quebra os vínculos com a mãe e para ela desfazer a maldição do urso, ela tem que costurar de volta. Ela tem que refazer esse elo com ela. E a mãe dela se transforma num urso que... Eu não vou pegar esse livro agora. Tem uma parte no livro que eu tenho que ele fala sobre a questão de... Existe um paralelo entre ursos e humanos, com a parte bonitinha deles, de serem protetores, serem inteligentes e tudo mais, mas tem a parte selvagem. A maldição é que a mãe dela pode se tornar selvagem para sempre. Ela vai virar um urso violento, um animal, e os irmãos dela também, que são 3 moleques. E a parte mais legal é que tem um personagem que ele fala uma língua celta. Ele só fala, acho que é dórico. Dórico é o nome dele? Não, a língua que ele fala. Mas Dórico não é grego? Não sei, eu tô tentando lembrar de cabeça. A chance de eu conseguir me lembrar é muito baixa de eu lembrar certo. Deixa eu ver aqui, peraí. 5 combinações únicas, meu Deus. Enquanto tu pensa, eu acho legal também do Valente é que o rei é o homem masculino, mas o respeito à linha matrilinear é muito bacana, porque ela é a mais velha, ela que vai escolher, né? Vai ser escolhida para manter a linhagem. Todos respeitam a mãe da Valente, da Merida, falou o nome dela Elenor. Sim, Elenor. Antes de qualquer evento começar, eles ficam aguardando ela vir, né? Só que ela já está lá transformada em urso. Acho muito bacana essa presença de mostrar como era a presença da mulher celta, né? Naquela sociedade. A gente esqueceu um aí, hein, gente? Calma, vamos chegar agora. O filme mais recente que tem essa referência celta, pelo menos do que a gente conhece, de um dos contos, né? É a Lenda do Cavaleiro Verde. Não, mas tem um que a gente não passou, que é um filme importantíssimo. Tem bastante... Coração Valente, gente. Mas Coração Valente não, né, cara? Romance histórico, Mel Gibson. Da Bruma de Avalon. Eu também acho. Tô nessa aí. Vocês não. E depois a gente passa no Cavaleiro... Não, mas assim, eu não tô falando que é historicamente acurado. Eu tô falando que tem referências celtas. Não é historicamente acurado, com certeza. Não é. Remete, né? Tá tudo errado. Mas tá tudo errado. Da Lenda do Cavaleiro Verde. Tá. Todo mundo assistiu? Eu assisti. A Aline, eu sei que assistiu. Assisti sim. Porque foi ela, inclusive, que me falou do filme. Assisti. Algumas vezes só. É bom demais. Pra quem tá esperando uma coisa de aventura, né? Porque quem vê o trailer acha que vai ser uma aventura épica, né? Aquele negócio assim, porque tem todo aquele apelo dele enfrentar o Cavaleiro Verde e tal. Mas quando você assiste o filme, é um filme bastante arrastado. Ele afasta as pessoas que estão esperando a ação, de certa maneira. Não é ação. É reflexiva, né? Tipo... Tem muito de questionamento do porquê daquilo, porquê fazer, né, tomar o caminho que ele tomou, enfim, tem muito material para pensar. Né? Ele desconstrói esse mito do heroísmo, né? Ele mostra que o livre-arbítrio é só uma ilusão, e é bacana. Eu acho que ele tem uma discussão muito interessante sobre honra, dever, essas coisas também, né? Sim. É um dos pontos do filme, né? A natureza da honra e do cavalheirismo, né? Que questiona o que realmente significa ser honrado e cavaleiresco. Quando o Gwyn sai em busca da honra, mas suas ações revelam a luta que é interna entre o desejo e a glória e o medo da morte. Eu acho bem bacana.
É bem legal depois daquela viagem que ele tem e tal. Ah, depois e ele mostra muito da aceita. fragilidade disso, né, cara? De quão, no fundo, essas questões expõem a fragilidade do ser humano, né? Do homem que quer Sim. ter uma imagem heróica e tal, mas no final o cara tá completamente perdido e imerso no medo, né? Muito Mas sobre isso. ele enfrenta o medo. Isso é que é interessante. É. Ele prova a coragem dele enfrentando o medo dele. Ele consegue enfrentar o medo da morte. E o conto é igualzinho, assim, o final do conto é aquele mesmo. Tem muita coisa diferente do conto, porque o conto é pequenininho e tal, mas o conto É um poema, né? é um poema, Um poema. Mas o poema, né, o conto lá, ele termina igualzinho lá. O Cavaleiro Verde vai lá e, né, eu não sei se eu vou dar spoiler aqui, porque às vezes os ouvintes não ouviram. Mas enfim, Sim. termina parecido. Ele é um manuscrito do século XIV, né? Escrito em inglês médio. Boa pergunta, vou até ver aqui. Ele começa durante uma festa de Natal na corte do rei Arthur, um cavaleiro totalmente verde invade o salão e propõe um desafio, né? Isso é a história do poema. Ele é um jogo de decapitação. Ele permite que qualquer cavaleiro golpeie com seu machado, com a condição que, em um ano e um dia depois, o desafiante receba o mesmo golpe no mesmo local. Aí o Ser Gawain, né, que é o sobrinho do rei Arthur, aceita o desafio e vai lá e decapita o Cavaleiro Verde, que, para surpresa de todos, pega sua cabeça e lembra que ele tem que cumprir a promessa, daqui a um ano é um dia e é o encontro dele, né? Isso. Aí é que começa. E isso é muito celta. Um ano e um dia, né? Tanto que, por exemplo, o casamento celta, o primeiro contrato é de um ano e um dia também, né? O primeiro laço, né? Isso é muito celta mesmo. No mito de Cerridwen, é um ano e um dia que ela passa lá fazendo a poção, né? Uma contagem de tempo, né? Tipo, é quase que um ano civil deles, né, cara? Tipo, os contratos deles Um ano realmente é um ano e um dia. É casamento e tal, acho que várias, né, obrigações de trabalho, por aí vai. Mas, O cara que faz, né, o cavaleiro que é o principal é o Ser Gawain, né, o Galvão, né, em português. Galvão é muito. Galvão, né, cara? Galvão Agora remete a muita coisa nada celta, né, cara? Imediatamente imagino o Tom Bueno. Em português ele foi traduzido como Galvão e o Cavaleiro Verde. Tornou-se conhecida por sua primeira impressão em 1839. Novamente em 1864 e 69. Você está falando quando o texto foi traduzido, é isso? O texto traduzido, isso, do inglês para o Eu acho português. que também vale passar também pelo ator que interpreta, né, o Ser Gawain, né, que é o Dev Patel. O Dev Patel, ele é um ator assim que eu gosto muito, porque ele já fez filmes assim que eu acho sensacionais. Por exemplo, Quem Quer Ser um Milionário, né? Quem quer ser milionário. Quer Ser Milionário. E, cara, tem um outro que ele fez, cara, que é de drama, que ele é um menino indiano que é adotado, que se perde. Esse filme ganhou Oscar, inclusive. Esse filme é maravilhoso. Eu só tô tentando lembrar o nome dele, alguma coisa coração também. Tipo... É Leon, né? Não, Leon. Isso. Exatamente. Isso. Cara. Esse filme isso mesmo. É maravilhoso, cara. E aí, pô, quando eu vi que o Cavaleiro Verde tinha ele, eu falei, cara, tipo, sucesso, velho, sucesso. Porque esse cara, ele é muito bom, Dev Patel. Então, vale muito a pena ir atrás. Ele fez lá o... Como é que é? Monkey Man lá. É um filme de lutinha, filme de porrada. Fez aí. Ele que dirigiu, inclusive. Aquela lenda daquele deus chinês, que é o deus macaco. Não. Nada a ver com lenda de nada. É um filme que o cara coloca uma máscara de macaco e sai socando todo mundo. Sai porrando. É um filme de... Ele também está em O Último Mestre do Ar, né? Ele tá em... Ele é o... Ele é o filho do Imperador do lá, Fogo. Né? Isso. A Incrível História de Henry Sugar, Fúria Primitiva, Cavaleiro Fúria Verde, Primitiva. A Vida Extraordinária de David Copperfield. Fúria Primitiva é esse que ele bota a máscara de macaco e sai dando porrada em todo mundo. Isso, é esse aí. O Convidado, Leon. Ele também tá numa série que eu amo, que é Modern Love. É muito bacana essa série, ele tá na série. Bem legal. Com vários outros atores. Da Amazon, né? Primeira temporada. Da Amazon.
do Prime, né? Inclusive, se eu não me engano, Modern o Law. Prime tem Ah. disponível a Lenda do Cavaleiro Verde. Aí eu não sei se é do catálogo mesmo, é pra alugar, né? Mas Tem sim, tem, não, tá, até onde eu sei, estava disponível no catálogo. no catálogo. Esse Maravilha. e o outro lá que a gente falou também da Lenda Viking lá, o... Ai, caramba, o cara do diretor da bruxa lá, o... O Homem do Norte. Homem do Norte. Homem do Também Norte, tá. aham. Os dois estão no catálogo da Prime. Achei aqui as falas de Young MacGuffin são todas no dialeto da língua escocesa conhecida como dórico. O dórico é tradicionalmente falado na costa nordeste da Escócia, entre Inverness e Stonehaven. Kevin McKidd, um falante de escocês, solicitou o uso do dórico pelas falas, e as falas foram concebidas para serem jargões. Era para ele usar alguns jargões e ele pediu para falar porque era a língua que ele falava com o avô dele. E as falas do Young MacGuffin são: se ele estivesse um pouquinho mais perto, eu poderia atirar um tronco de árvore nele, sabia? Não é justo nos fazer lutar pela mão de uma garota que não quer nenhum de nós. Já que você tá dizendo isso, eu não estava lá para ver pessoalmente. Então eu vou em frente e eu acho que eu vou acreditar no que você fala. E esse personagem específico, que é o Young MacGuffin, que é o cara grandão, que é o loiro, nos primeiros rascunhos, a Merida ia demonstrar interesse nele. Aí tiraram. Agora, Gosto mais sim, né? Achei. agora é interessante que a Agatha citou o nome de uma localidade aí da Escócia que remete a uma outra obra, né, um outro seriado, que eu não sei qual é a recepção dele para vocês, né? Mas o que vocês acharam de Outlander? Posso começar? Pode. Eu assisti poucos capítulos da primeira temporada, acho que eu parei no quarto, no quinto. Eu acho que literalmente é muito viajado e vou usar o gancho da própria série, porque é uma enfermeira, mais ou menos, não sei se é a Primeira ou Segunda Guerra, não vou me lembrar agora, e ela é transportada no tempo para 1700 não sei quanto, entendeu? E assim, é uma coxa de retalhos que tem um visual bonito, muito bonito, não tem como negar, mas que profundidade, a Outlander volta ao mesmo quesito das Brumas de Arma. Ela referencia com elementos, no caso, elementos escoceses, e é só isso, entendeu? Não passa disso. Os caras usam kilt, moram em castelo e tchau, é isso. Tem uma fotografia bonita, uma trilha sonora bonita. Sim, tecnicamente é muito bem executado, mas a história em si não tem estofo. É uma série de livros, né? Que E foi ela vai se transformada. perdendo, né? É uma série de romances da Diana Gabaldon. A série foi desenvolvida por Ronald Moore. Estreou em 2014. É uma ex-enfermeira, a Claire, da Segunda Guerra Mundial, que foi para a Escócia em 1945, e ela se transporta no tempo para 1743, quando ela toca numa pedra no dia que ela estava vendo um grupo de mulheres comemorando algum festival, acho que era o Beltane. Enfim, eu não lembro agora qual festival que era. E ela se transporta para as altas terras da Escócia, se apaixonando pelo Jamie Fraser. Isso. A versão Exatamente. ficcional do Gabaldon, do clã Fraser, de Lovat, e a Claire se envolve na revolta jacobita. A primeira temporada tem 16 episódios, a segunda temporada tem 13, a terceira tem 13, a quarta tem 13, a quinta tem 12 episódios, a sexta temporada tem 8 episódios e a sétima tem 16. Ela começa na guerra das Terras Altas, né? E termina na Guerra Revolucionária Americana. É isso que eu ia dizer, eles saem da Escócia e vão para os Estados Unidos. A segunda parte vai estrear daqui a 11 dias. Eles vão para os anos 60 também, gente. É uma viagem isso aí. Ele fica pulando ali no tempo, né? Tipo, ela encontra o ex-marido e volta. Ela tem portais, né, ao redor. Que nem vocês falaram, né? Tipo, a fotografia, as imagens, principalmente na primeira temporada na Escócia, são, cara, de tirar o fôlego. São. A segunda E a temporada primeira temporada tem... é até bacana, né?
Eu gostei da primeira. A segunda, Sim. que é onde tem aquela situação com James, né? Na segunda temporada, entre ele Não, e o. Acho que é na terceira, acho que a segunda temporada é é no boa. último episódio da primeira temporada tem uma questão com o Jamie, É, com o cara que é o Randall. sim, pronto. A segunda inglês lá, né? temporada que Você já tem a começa cara assim, do a ter marido dela. Aí você já começa a ter ranço ali. É porque, na verdade, É. esse oficial é o ancestral, né? É o ancestral do marido dela, que não consegue ter filhos. Na segunda temporada tem a Batalha de Culloden, que o Jaime convence a Claire a ir pro século XX de novo. Aí passa-se 20 anos. Frank, que é o marido dela, morre num acidente de carro. Ela leva a filha dela, que se chama Brianna, pra Escócia e descobre que o Jaime não morreu em Culloden e promete que vai voltar. Na terceira temporada, a Claire se matricula na Faculdade de Medicina de Boston. Aí ela vai pros Estados Unidos. Aí, Portal, ela volta e se encontra com o Jaime. Aí, nossa, tem um rolê com piratas no Caribe. Aí a quarta temporada eles estão na Carolina do É o rolê de Piratas do Caribe. Eles tentam recuperar algum tesouro escondido, mas vamos lá. Em 1968, ela retorna para o século XVIII, descobre que o Jaime se casou com uma Loghain viúva. O retorno de Claire anula a união como ilegal, porque a Claire era a esposa do cara antes dele se casar com a menina, e ela tá viva. Eles tentam recuperar um tesouro escondido para tentar apaziguar a mulher que tinha casado com ele com um acordo, mas o sobrinho de Jaime é capturado por piratas e levado pro Caribe. Aí o Jaime e a Claire têm que resgatar o cara que escapou de uma fogueira na primeira temporada. O Eles Vinícius tem uma boa definição para essa série. Qualquer um. Novelão. Isso. Eles naufragam na costa da Geórgia tentando ir para a Escócia. Aí depois começa na Carolina do Norte. Aí, nossa, que rolê. É isso, é um rolê. É um rolê. É um rolê. É um rolê muito rolezado. Enfim, termina na Guerra Revolucionária. E aí a gente pode, enfim, falar de Coração Valente, que o Vini tinha apontado. E vamos falar de Coração Valente. As pessoas William não entendem Wallace. as pessoas não entendem a obra de arte que é Coração Valente, porque é um romance histórico Mel Gibson. Sim. Exatamente. E eu tenho um aluno que o nome dele é William Wallace, porque os pais são super fãs de Coração Valente. A gente tem William o Wallace William. A gente tem o Wallace William, na verdade, né? Então, até onde vai, né, a influência de Coração Valente na Exato. Será que é por causa disso? Até onde Deve ser, vai né? Vai saber. o romance histórico do Mel Gibson. E aí a gente vai discutir o seguinte, olhando pelo lado de execução da obra, né, do filme em si. O filme é muito bem filmado, tem visuais muito bonitos, tem bastante ação, que chama muita atenção de quem assistiu ou vai assistir, não sei. Apesar de ser um filme já bem antigo, né, de 96, se eu não estou enganado, eu assisti no cinema aí. 95. Ih, 95? Eu sei que foi justamente no dia da final Flamengo e Fluminense, o gol de barriga do Renato Gaúcho. Eu sei sobre isso, eu sei por causa disso. Foi bem nesse dia. 95. Lembrança triste você nos trouxe. Não, é porque eu fui assistir o filme porque eu não queria ter que conversar com o meu irmão naquele dia. Ele é flamenguista. Aí eu sei que era por causa disso. E aí quando eu saí do cinema, eu saí assim, não tenha ganho, não tenha ganho. Daí eu só escutei um cara gritando lá na rua, Flamengo, Flamengo. Falei, puta que pariu. Aí quando eu vi, o cara tava com os dois dedos pra baixo, assim, ó, comemorando, tipo, se fudeu, né? Aí eu falei, ufa, deu certo. Mas voltando ao filme em si, é um filme muito bem filmado e tal, mas aí a gente cai naquela coisa lá no começo do episódio sobre as referências usadas e a parte histórica usada de forma completamente aleatória, né? Houve realmente um William Wallace, houve realmente a revolta que o Robert Bruce acaba conquistando a independência da Escócia, mas muito daquilo ali que é registrado, por exemplo, quando Robert Bruce postula ser rei, o William Wallace já está morto, mas há muito tempo, porque quando o William Wallace é morto, o Robert Bruce é uma criança, e não é um adulto que convive com ele, Wallace, não é bem assim, entendeu? Na história. Ele nunca encontrou a rainha da França, quanto mais engravidou ela. Ela Justamente. tinha 6 meses quando ele morreu. Exatamente.
Exatamente. Essa é outra coisa. Mas, do filme, né, gente? porra, que liberdade? Outra liberdade. O kilt que ele usa, a história do William Wallace passa lá por 1200, mais ou menos. Teria que lembrar que 1100, 1200. Na verdade, final de 1200, 1200 isso, 1290, alguma coisa assim. E o kilt só foi usado, começar a ser usado na Escócia depois de 1500. Então, tipo, 300 anos depois. Então tem umas incongruências históricas ali que a gente aceita por conta de como é que o Mel Gibson construiu. O William Wallace, ele viveu de 1270 a 1305. Agosto de 1305. Erros históricos de Coração Valente. O verdadeiro Braveheart é Robert the Bruce, não é o Wallace. nome, é o apelido dele, sim. É o apelido do Robert e não do William Wallace. Exato. Quer ver outra coisa aqui? Verdadeiro Coração Valente. E eu vou fazer uma revelação para vocês. É o cara que aparece como vilão. Não, eu vou falar o seguinte: existe no Prime Video uma continuação de Coração Valente, com o mesmo ator que faz Robert the Bruce, fazendo Robert the Bruce. Tipo assim, num hiato quase inexistente entre o final do Coração Valente para a hora que ele de fato vira rei. Porque ele tem um negócio ali que ele quase assume a coroa, perde a batalha, volta, e aí ele vai fugindo, ajudado por aldeões e tal, e aí ele reconquista o exército dele e vai virar o rei de fato. O filme é ruim, igual dor de ouvido, mas é isso. Então, tem... Acho que é bem interessante isso, né? Aquela cena em que eu não sei qual é a batalha, não sei se é de Stirling, é do campo lá em que vem o exército irlandês, né? Vem os reforços irlandeses da coroa britânica e eles se encontram no campo de batalha, tal, se abraçam e todo mundo ataca o exército inglês, né? Maravilha. Só que historicamente não foi isso que aconteceu. Os irlandeses de fato agiram naquela época como reforço da coroa britânica. E aí, quando estavam gravando, né? Quando souberam que ia gravar, acho que rolou uma campanha, né? Tipo, na Irlanda, para que esse fato não fosse retratado como foi de fato na história, né? Colocando os irlandeses para serem em apoio dos escoceses. Então, eu acho isso dos fatos assim, históricos modificados mais legais que tem, né? Porque, pô, fala sério, né? Que não quero ser atribuído a esse colonizador. Vou ajudar o cuzão Curiosidade. do Edward Longshanks, né? Pô, complicado. Curiosidade curiosa. Diz a lenda que depois de perder 6 batalhas seguidas, o Robert the Bruce, ele fugiu e se escondeu numa caverna. Aí ele estava desanimado, abatido, pensou na sua jornada e pensou que ela tinha chegado no fim, só que a atenção dele foi desviada para uma aranha, que tentava fazer uma teia no teto da caverna. A aranha tentava, caía, mas ela não desistia. Ele observou aquilo ali, na 7ª tentativa ela conseguiu. Aí foi quando ele teve estalo. Se eu perdi 6 batalhas que nem essa aranha, na 7ª eu venço. A 7ª tentativa foi a batalha de Bannockburn, em 1314, onde ele venceu, virou o rei Robert I da Escócia. Eu postei aqui no chat o link do filme para vocês olharem. Tem um filme no Netflix também que conta a história do Robert the Bruce. Quem faz que ele... É o Pike não. Isso, é o cara da Mulher Maravilha lá que fez o... Isso, Mulher Maravilha, o novo Star Trek, do filme do Star Trek. Isso, é o Capitão Kirk. Que também é ruim igual Dor de Dente. Eu não vi, né? Então... Eu assisti ambos por causa dessa coisa, né? Cara, horrível. Mas ele é tão ruim historicamente quanto o Coração Valente? Não, ele é mais bem estruturado, mas assim, o filme... Sabe aquele filme que tem um fiapo de história e as coisas se resolvem muito convenientemente? Sim. Entendeu? Ambos, tanto esse que eu coloquei o link aí do Prime Video, quanto esse outro, Chris Pine, lembrei o nome certo. Chris Pine, isso. Tanto um quanto o outro, os dois Robert e Bruce que vêm depois de muito tempo, é sempre um fiapo de história e as coisas se resolvem muito convenientemente e ele consegue a coisa que ele quer no final. Muito ruim.
Outro erro é que os escoceses não pintavam o rosto para a batalha. Isso, era outra coisa que eu ia Os falar. antigos Isso aí, escoceses, os Pictos, eles pintavam o rosto de azul para lutar contra os romanos. Só que contra o não Mano. era um costume na época que se passa o filme. Tem um toque. Exato, porque os escoceses dessa época do William Wallace não eram pictos, eram escotos. Eles eram cristãos, inclusive, já nessa época, Sim. né? Faz muito sentido isso também. Então, tudo errado. Tudo Coração errado. Valente tá tudo errado. Na vida real, o William Wallace sofreu 5 estágios, onde ele foi sufocado, cortado, castrado, cortado em pedaços e decapitado. Eu acho que ficou muito melhor ter sido decapitado no filme. Já pensou se eles mostrassem a morte em 5 estágios? Que lindo. Que lindo. Eu acho que o Mel Gibson deixou pra fazer isso lá no filme de Jesus. Ele sendo preferiu. torturado. Ele preferiu usar a ideia no outro Ele filme. caprichou, viu? Sério mesmo. Caprichou. Caprichou Nossa, legal. Que ali muito- foi o maior trauma da minha infância. Inclusive, eu acho Ei, que ele mas- deve ter Não até assisti. inventado, né, de maquiagem ali, porque pelo amor, cara. Eu achei que você falou que técnicas de tortura, porque eu acho que ele também criou. Também pode ser, né? Olha só, Eu não assisti o filme desse daí, não. eu também não. Paixão de Cristo? Não assisti. Nunca. Não Caraca, eu assisti. assisti esse filme quando eu era criança. Não me atraiu. Não é que me atraiu. Passou na TV Globinho. Na TV Globinho? Na Opa, TV Globinho. Sessão da tarde. Sessão Passou da na tarde? Sessão da tarde. Olha só. Que era picotado, mas tipo, tinha a tortura todinha ali. Eu fiquei traumatizada. Imagina. Tinha elementos gráficos, assim, bastante pungentes, né? Era, não era? Ai. Pesado. Agatha, deixa eu perguntar pra você. A gente falou de um monte de filme, de série, de referências, etc. Mas como que a cultura pop retrata as figuras importantes da mitologia celta hoje, como deuses, heróis, símbolos, essas coisas que estão no que a gente conhece da mitologia e está sendo reutilizada, reprocessada, vamos dizer assim, por essa cultura pop. Onde que a gente acha isso? Cara, tinha um jogo que tava na minha cabeça nesse exato momento. Um seriado. Britânico. Qual? Britânia. Britânia é um seriado legal. Mas fala Cara, você, era um puxa jogo. Meu Britânia, Deus. você. Era um jogo. Era um jogo muito legal, que tinha uns elementos muito bacanas. Meu Deus. Assim, vamos lá. Não vão dizer que... Lembrei, caramba, Overwatch. Vocês já jogaram Overwatch? Aham. Acho que é FPS. Nunca joguei. Nunca joguei. Eu já vi. Existe É da uma... Blizzard até, né? Sim. Existe um personagem nesse jogo chamado Brigitte. Brigitte é uma mulher grande, ruiva, ela cura e ela conserta coisas. E ela bate nos outros. Olha só. Ela simplesmente quebrou o jogo. É uma representação que, tipo, você tem que pescar isso. Eles não admitiram que foi inspirada na Santa Bride da Suécia, mas é Bride. 300%. Outro jogo. que- Smite. Exatamente, cara. Ele Smite direto. tem Até onde eu lembro, tem Morrigan, Cernunnos, o Rulain, né? O Rulan. Qual o jogo? Smite. É tipo um MOBA. É um MOBA. É. É de mitologias, né? Aí tem celta, tem nórdica, tem grega, egípcia, chinesa, japonesa. Tem. Cara, é um misturadão, sabe? E aí é os deuses batalhando. E aí eu lembro que eu comprei quando saiu, né, a Morrigan, na época. Tem a comprei Artio. coisa dela. Tem a Artio? Que massa. Tem. Caramba. Tem a Artio. Acho que foi um dos primeiros contatos que eu tive com a Artio foi essa. Olha, tem o Barão de Sumedi, legal. Tem Quernunos. E esse Tem filme? Curculen. Curculen. Aí vai entrar o Arthur, né? Do ciclo arturiano. Aham. Mas é separado, assim, tipo, ele não entra como celta.
Nossa, Morrigan nesse jogo parece um stripper, cara. Caralho. Né? Tipo, tá bem sexualizada, né? Enfim. É, demais. Tem a Parece Morgana. aquele joguinho de luta que tem uma lutadora chamada Morrigan também, mas ela não é a deusa, né? Ela é outra coisa, só usaram o nome. Aparece até acho que no Marvel vs Capcom, né, cara? Tipo, todos os jogos da Capcom. Próprio, eu acho. Em Dragon Age tem uma personagem que é a Morrigan. Mas é a deusa? Não, mas ela se transforma em corvo. Ela vive meio escondida, isolada. A lógica da Dragon Age é uma referência tanto da Morgan, né, da deusa, quanto da Morgana do... Sim. Do Rei Arthur. Cara, uma das melhores referências, e tipo, que eu demorei anos pra pegar, porque eu li direito, né, o livro das invasões esse ano, que foi Morrigan no último arco de Dragon Age Origins, chega e fala: vem cá, você quer ganhar essa guerra sem morrer e sem matar ninguém? É simples, eu me deito com aquele maluco e vocês vencem. Quando eu vi isso daí, eu fiquei, boy, eu acho que eu já vi isso antes. Foi quando meu cérebro simplesmente explodiu. Britânia. Eu tô vendo aqui, só um minutinho, só pra eu falar um negócio, que eu tô vendo aqui o Smite, né, o site deles, o wiki deles, na verdade. Aí tem eu peguei os deuses celtas aqui. Tem Artio, não conheço esse deus. Essa deusa é a deusa Ursa. A deusa Ursa. É praticamente especialista. É a que eu hiperfoquei esse ano. Tá. Tem Cernunnos, tem Cleódia, talvez. Não sei como é que fala, mas não sei que deus também que é esse. Tem Cthulhu e tem Morrigan. São esses cinco. Eu não sei se isso tá atualizado, né? Essa... Vou passar o wiki que eu tô vendo aqui. A Cleona, ela é conhecida como Rainha das Banshees. A Cleona de... eu não vou ler isso aqui. É uma Banshee que governa como rainha entre os Shi de South Munster. Em alguns mitos irlandeses, ela é a deusa do amor e da beleza e padroeira do condado de Cork. Ela diz que ela tem 3 pássaros de cores vivas que comem maçãs de uma árvore sobrenatural e a doce canção cura doenças. Ela tinha seu palácio no coração de uma pilha de pedras, a 8 km de Mallow, e ainda é comumente conhecida pelo nome Karen Clina, que é a versão inglesa do nome dela, é Clina. Inúmeras lendas sobre ela são contadas em cima do campesinato de Munster, e ela é considerada uma benfeitora. Aí, aqui no Smite, ela é a senhora das Banshees, sai gritando e tem poderizinhos de... Ela pode andar em paredes. Outros poderes mais. Lamento da Banshee, visão cintilante, garra balançante, rasgando o véu. Ela tem uma gameplay bem interessante, ela é bem fantasmagórica. Mas os caras podiam colocar deuses mais conhecidos, né? Podiam. Deuses ao mesmo tempo que... Pô, eu nunca vou ver arte em nenhuma outra mídia. Agora, tipo, você tem o ponto aí de colocar deuses menos conhecidos, mas... Tipo, o Cthulhu, eu achei paia pra danar o fato dele virar um monstrão. Eles interpretaram, né? Aqueles espasmos de fúria dele e tal. Eu achei meio paia. Eu fiquei meio chateada. Mas, assim, são divindades que algumas pessoas não conhecem, tipo Artio e Cleona. Tanto que a gente teve essa conversa aqui agora. Cernunnos ficou popular, Cthulhu, Cthulhu e Morrigan. Quem não conhece mitologia celta conhece esse nome, seja de jogo, seja de qualquer outra coisa. Então, cara, assim, eu diria que se fosse mitologia grega, talvez mitologia nórdica, eu acho que sim, mas eu acho muito difícil alguém conhecer. Brígida, talvez, por causa da Santa Católica. Agora, Morrigan, eu já perguntei para algumas pessoas assim que são fora do rolê pagão e tal. A galera não conhece. Muito difícil, assim. Tem círculo... então... Eu achava que elas eram... os deuses celtas eram mais conhecidos porque eles são bastante conhecidos dentro do paganismo por causa da bruxaria, que usa muito esses arquétipos de deusas sombrias, e aí Morrigan sempre tá, né?
Sim. Mas Lur também é bem conhecido no meio da Wicca e tal. Só que, tipo, fora disso, mano, só Deus, assim, Deus pagão mesmo, só nórdico e grego mesmo. Pergunta pra Nerdola. Ô, Nerdola, você Pode ser, joga né? joguinho de luta, tu conhece Morrigan? Ah, não, Morrigan lá é Darkstalkers o nome do jogo. Smite tem deuses, tem arturianos, babilônicos, os célticos, tem chineses, egípcios, tem o Cthulhu, gregos, hindu, japonês, maia, nórdico, polinésio, romanos, eslavos, voodoo Nossa, eslavo, e Yorubá. legal. Tem Baba Yaga e Kelinaboga. O voodoo tem o Barão de Samedi e Mama Brigitte. Tem Yorubá. Baba Yaga, ela tá na casinha lá? Deixa eu ver. Casinha com as perninhas? As perninhas de... Não, mas ela é assustadora. Adorei. Ah, e a cabana rastejante é a passiva Mas dela. eu tô vendo aqui da Baba Yaga, ela tá dentro de um caldeirão, eu O acho. caldeirão. Da hora. Tem a gameplay dela aqui embaixo. Mas as conquistas tem a cabana e a bebida perfeita. Ela foi a primeira maga do panteão eslavo e a primeira personagem feminina do panteão eslavo. Esse jogo é tão doido que eles pegaram os grandes antigos, né? Os antigos. E aí tem o Sim. Cthulhu aqui, cara. Nosso querido Clayton. Sim, tem o Cthulhu. Curiosidades, né, sobre as divindades celtas que estão aqui. O nome de nascimento de Curhula é Setanta. Ele é o primeiro guerreiro do panteão celta. Atualmente, Curhulen e Erlanchen são os únicos que atendem pelo título em vez de nome real. Tanto Curhulen quanto Iemanjá são os únicos deuses do jogo que não usam mana. Curhulen foi o primeiro deus de Smite que não usa mana. Ele é um dos poucos deuses que possui duas habilidades supremas. Da Artio, ela é a primeira guardiã do panteão celta, a classe no caso. É ela, Atena, Terra e Iemanjá, que são classe guardiã. Ela é a única deusa de corpo a corpo que usa uma vara. Nossa, ela tem um monte de piada relacionada a urso nas falas dela. Morgan foi a primeira deusa lançada em 2017. A última deusa lançada na terceira temporada. É a primeira deusa celta lançada no jogo. Foi a única deusa que se transformava em outros deuses, exceto ela mesma. Os ataques básicos dela tem cadeia de acerto. A Cliona. Sabe agora eu lembrei de um deus celta que ele foi retratado num seriado bem en passant, assim, né? Qual? Foi do deus americanos, Lur. Lur foi aparece. retratado. Nossa, Foi o único deus celta que horrível, apareceu. horrível. Ruim, bem ruim mesmo. Na verdade, aquilo não acontece no livro. No livro não tem nada a ver. As morrinas são citadas, né? E já na parte final lá da batalha e tal, tipo, elas aparecem. Cara, faz tanto tempo que eu li esse livro que essa parte da batalha eu não me lembro. É uma parte, bom, é um livro muito antigo, não tem spoiler pra livro antigo, né? Então, é quando o Senhor Mundo lá se revela como Loki, né? E faz o grande sacrifício, né? Ele joga sim. Joga Ele tal, em nome que de no fim era tudo um plano, né? Do Odin. Pra, se fortificar com o sacrifício de deuses, né? Muito louco, né? Os deuses caíssem em batalha ali, iriam pra ele, né? Tipo, a energia e tal. E aí as morrinas são citadas ali, que elas estão ali, tipo, no campo de batalha, antes de começar a bagaceira, né? Só que aí o Shadow Moon intervém, né? Expõe, né? Todo o golpe. E aí, enfim, elas sobrevivem. Aquela Kali, né? Acho que é Kali, que é a deusa da morte, né? Hindu, né? Ela tá lá também, é verdade. Mas ela também é citada, ela também aparece no seriado, né? Ela é a garçonete lá, uma das garçonetes lá. De um dos bares, né? Nossa, pode crer. Muito. Mas voltou. Então, no seriado, o Lu, ele era o duende, né? Que aquele duende no livro, ele nem, tipo, nem tem muita coisa, não faz muita coisa, né? É só no começo. Só um duende. Sair na porrada com o Shadow Moon e foi isso. Porque no seriado transformaram ele no Lu, que teve a memória apagada por Odin, alguma coisa assim, sabe? Pra ficar sendo usado lá por ele. Achei meio, caraca.
Pai, é isso aí. Uma das mil habilidades, né? Ser tratado desse jeito, eu achei bem palha, né? Mas, vamos falar de Britânia rapidinho. Que eu acho que é um seriado que puxa um pouco para essa questão de citar os deuses, né? É uma série de televisão britânica de drama histórico e fantasia. Ela foi ao ar pela primeira vez em 2018 e na Amazon Prime Video dos Estados Unidos em 26 de janeiro de 2018. Ela se passa em 43 d.C., quando os romanos invadiram a Grã-Bretanha. Júlio César não conseguiu conquistar a Grã-Bretanha 90 anos antes. Não tem o negócio não é muito longo, não. A sinopse. Já tem tempo, né, a série. Aulus Plautius e seu segundo em comando, Lucius, estão determinados a ter sucesso onde Júlio César falhou, por todos os meios necessários. Um guerreiro experiente, Aulus estabelece um acampamento fortificado, reúne informações de cativos e até mesmo de crianças e descobre que os druidas são a força motriz por trás das muitas tribos que ele enfrenta. Ele determina que você não conquista o povo se você não conquistar seus deuses. Ele conhece os druidas, empreende uma busca de visão e logo ele está falando em voz alta com Loka, um rei demônio. A jovem Kite da tribo Kanti está prestes a participar de uma cerimônia para marcar sua transformação numa mulher adulta quando os romanos atacam e destroem amplamente sua tribo. Ela é forçada a fugir e vagueia pela floresta, onde encontra e se apega a um protetor improvável, Davis the Outcast. Divis. Divis é um druida com poderes místicos de adivinhação, hipnose e visões. Mas ele parece maluco e foi levado ao exílio por Veran, o líder dos druidas da Britânia. Divis vagueia pelo interior em busca de pistas sobre o significado de suas visões apocalípticas e acredita que está em algum tipo de missão misteriosa. Kerra, a princesa, como filha do rei Kanti, Pelennor, se preocupa com a segurança do seu povo, e os Kanti têm uma rivalidade perpétua com os Regni, uma tribo poderosa e grande. A única proteção dos Kanti é uma fortaleza natural inexpurgável formada por granito. No entanto, o rei Pelennor não faz preparativos para resistir aos romanos, além de confiar em vagas dicas dos druidas para definir a política. O irmão de Kerra, Phelan, parece fraco. Kerra ambiciosamente toma suas próprias medidas para lidar com a ameaça romana, convocando uma negociação que se aventurando pelo território Regni. As ações enfurecem seu pai, que a envia para ser julgada pelos druidas e possivelmente esfolada viva, como aconteceu com sua mãe. No turbilhão de confusão e medo causado pela invasão, romanos e bretões se aliam e traem uns aos outros, enquanto os romanos consolidam sua posição e o desastre se aproxima. Essa é a sinopse da série. Sinopse, né, bem interessante. Eu só assisti a primeira temporada, né? Eu achei meio confuso algumas partes, mas deu para ver até o final. Como teve os interregnos, né, por conta da pandemia, acabou que eu não assisti o resto, né? Tá aí, outra que tá na lista pra continuar vendo. Pelo que eu vi aqui só tem uma temporada. Tem 3 lançadas. Então a Wikipédia dele tá zoada. Uhum. Eu sei que na Star, né, que é aquele Star+, né, que é aquele serviço que eu acho que não existe mais, né, acho que é tudo Disney+, agora, tinha até a segunda temporada, não sei se eles subiram a terceira. Deve estar tudo no Disney Plus agora. A temporada 1 é de 2018, a temporada 2 é de 2019 e a 3 é de 2021. Vale a pena? Eu ouvi falarem muito mal dessa série. Inclusive foi o Wallace que falou. É aquela coisa, se você, por exemplo, é uma pessoa que prima muito pela né, acuidade das informações e tal, não vale não, cara. Mas você, tipo assim, faz que nem eu, que leva em consideração que por mais que a gente esteja falando de várias referências aqui, se você comparar, por exemplo, com materiais sobre mitologia grega e nórdica, tipo, é quase nada. Então eu vou dando as chances, né? Eu assisto. E aquele filme da Boudica, hein? Vocês viram? Falaram que é muito ruim, que acho que tem até na Prime. É, esse mesmo. Cara, não vi, É velho. muito ruim. É muito ruim. Mas... É muito ruim. Eu assisti até o final, porque enfim eu tinha começado. Você não consegue parar, né? Você tá um Eu tenho. Tá
Aí, vou ver. É igual aquele do Rei Arthur lá do Clive Owen lá também. Caraca, bem ruim aquele, viu? Mas eu Nossa, curti, o velho. Boudica, ele é lento, a interpretação é muito ruim. Tem uma hora que a mãe chega assim, filha, vamos fugir à noite, porque vão invadir, todo mundo vai morrer. Nessa entonação, sabe? Todo mundo vai morrer e ela, vamos fugir à noite, todo mundo vai morrer. É muito. Sylvester Stallone isso aí, velho. Tadinho do Sylvester Stallone, ele tem a cara, metade da cara dele não tá paralisada, poxa. É que é a piada do Hermes e Renata. Das antigas vai lembrar disso. Tem a trilogia de livros da Búdica. Tem, você sabia que são 4 livros? São 4 livros. São 4, é porque na verdade não traduziram o 4, mas são 4 livros. Que incrível. Porque quem leu essa trilogia, né? A trilogia é só. Quem que é a autora? Manda Scott. Cara, inclusive, bem lembrado, Agatha. Esses livros são muito bons, cara. Mas são muito bons mesmo, saca? Tá 91,89 na Shopee. O 4º livro? Não, os 3 livros junto que a pessoa tá vendendo. Porque assim, né? Aceito de projeto de Natal. Já tô A comprando. pesquisa histórica que essa autora fez foi tão boa que ela conseguiu meio que, tipo, reproduzir mais ou menos como deveria ser o cotidiano deles, entendeu? A forma como eles lidavam e tal. Cara, tipo... Nossa, isso deve ser legal pra caramba, hein, mano? Ler, cara. Tipo, eu devorei os... Eu tô vendo aqui na Amazon, é o Águia, Touro e Cão, né? Exatamente. É. E a história, cara, a história que ela conta, assim, tipo, porra, é cativante, saca? Tu fica, pô... Eu até lembro que eu mandei e-mail pra editora, perguntando, quando eu descobri que tinha o 4º livro, né? Porque, de fato, o 3º termina assim, pô, não terminou, né? Quem conhece a história da Búdica sabe que não terminou daquele jeito, né? Que tem mais coisa pra acontecer, né? E aí nunca obtive resposta, cara. Ó, na Amazon tem os 4 em inglês, R$1.000. Sério? Ah, 1.000? Sério, Milão, 1.053, mas tudo em inglês, né? A coleção em inglês. Não tá em dólar. Sei lá. Aqui tá em real mesmo, R$1.000, 1.053, mas né? O português tá razoável, assim. O mais caro é o primeiro. Não, o mais caro é o segundo, tá 68. O primeiro tá 58 e o terceiro tá 31. Acho que compensa mais comprar lá na Shopee. Na Shopee pouco e... Enfim, fica imaginando como é que é o 4º livro. Mas, cara, que nem, por exemplo, acho que foi a Agatha que citou, né, o Bernard Cornwell, né, cara? A trilogia, da Arturiana. Né, que acho que o nome do primeiro livro até o Rei do Inverno, né, cara? Essa trilogia também é muito boa, bicho. Muito boa. Porque... a forma como ele descreve Merlin, a Morgana, né? Ele coloca a Morgana assim, tipo, de uma maneira muito feroz, né, na defesa dos deuses, né? É bem realista, né? Coloca o Merlin como se ele fosse um prestidigitador, na verdade, né? Um cara que, tipo, lança uns truques assim, tipo, mexe com o psicológico das pessoas. Então, eu achei bem fera, né? E sem contar que o Dervel também foi um puta personagem, né, cara? Dervel, personagem assim, que eu achei fantástico. O Rei do... o nome dos livros é Rei do Inverno, Inimigo de Deus e Excalibur. Exatamente. Lançados em 95, 96 e 97, respectivamente. Eu só os li a partir dos anos 2000. É, bem velho, hein? É da época lá do Game of Thrones. Game of Thrones, se eu não me engano, o primeiro foi lançado em 95, cara. Se eu não me engano. Então, o nosso querido Martin tá lá tocando tambor, saca? Em vez de escrever, mas enfim. Deixa o caralho. Isso, né? O cara tá rico. Ele tá rico. Ele tá nem aí pra nada mais. Dando continuidade, acho que a gente já citou, né? Um quadrinho. Mas, Agatha, quais outras adaptações você acha que valem a pena ser mencionadas, né? Das lendas celtas, para formatos de quadrinhos ou romances gráficos? As famosas graphic novels. Cara, temos Slayer.
Que é ótimo. Que é uma série de aventuras de fantasia bárbara baseada nos mitos e histórias celtas, que apareceu pela primeira vez em 1983. Mas o compiladão dele é mais novo, né? Que é aquela história que a gente conhece. Se eu não me engano, ele começou lá naquela revista britânica que tinha Juiz Dredd. Sim, acho que era 2000 AD, isso. 2000 AD, exatamente. Isso, exatamente. Dos criadores, inclusive, era um dos escritores do Juiz Dredd também, né? O Pat Mills. Sim. O Pat Mills e Simon Bisley, né? Que fizeram aquela graphic novel. Né? É escrita pelo Pat Mills e inicialmente desenhada pela esposa dele, Angela Kincaid. E a maioria das histórias foi desenhada por Massimo Belardinelli e Mike McMahon. Teve outros artistas também, Glenn Fabry, Simon Bisley, Clint Langley e Simon Davis. O Slaine, ele é um andarilho que é banido de sua tribo, os Seser. Ele explora a Tir na Nog com um anão chamado Uko e lutando contra monstros e mercenários. Uma das primeiras aventuras, ele resgata uma donzela, Miv, e se sacrifica, se sacrificada dentro de um homem de Vimy, só para ganhar sua inimizade. Ela era devota de Crom Cruar, a divindade que ela iria ser sacrificada. Olha só, que legal. E ela estava muito ansiosa para pegar fogo dentro do homem de Vimy. Tem um vídeo do Slaine que eu vi, que fala muito sobre cultura celta, e eu resolvi passar para vocês, passei aí no grupo. É bem legal. Porque, assim, aquela ideia, né, tipo, do rei reinar durante 7 anos, né? E aí, ao final desses 7 anos, ele é sacrificado. Independente de como foi o reinado dele, cara. Só que o problema todo é que o rei que era para ser sacrificado não foi. Ele não queria morrer, né? E aí a Rainha Meb, que ela não foi sacrificada, não é isso? Se eu não me engano, a história é essa. Acho que sim. A Rainha Meb não foi sacrificada, deveria ter sido, não foi. Ela jurou vingança contra o Slaine, porque o Slaine que pediu ela ser sacrificada. Temos aqui as referências celtas. As fontes mais óbvias de Slaine são Conan, o Bárbaro, de Robert E. Howard, Cuchulainn, o herói do ciclo de Ulster. Mills derivou grande parte do pano de fundo da série da mitologia celta e da pré-história europeia, como Howard, o nome Conan é em irlandês e é usado por várias figuras mitológicas. O próprio Slaine recebeu o nome Slaine Macdella, o primeiro alto rei da Irlanda, e seu espasmo de dobra ou frenesi de batalha que distorce seu corpo é derivado da Ristrad, do Cuchulainn, que é o espasmo de dobra, que é o termo que Thomas Kinsella usou para tradução. Sua lança farpada, gaebolga. É quando ele se deforma, né? Quando ele entra em frenesi. É muito legal essas horas. Conan, né, cara? Tipo, é interessante que o Crom do Conan é o Crom Cruark. O Robert... A gente tem aqui o RPG de Conan. Tipo, tem uma parte que explica sobre algumas das referências. É bem legal. O quão recuado no tempo a história do Conan, né, cara? Sim. Pra cultuar o Crom, né? Crom é o preto Ard da Nan. O Conan não se passa exatamente no nosso universo, mas se a gente fosse colocar no nosso universo, ele seria muito, muito, muito antigo. Muito, muito, muito antigo. Muito antigo. Muito antigo. A gente tem a Gaebolga, que é emprestado do Cuchulainn, embora a arma favorita dele seja um machado, que é mais associado aos anglo-saxões ou vikings. O patronímico Macroth é o nome do mordomo de Alil e Miv, o rei e rainha de Connacht, no ciclo de Ulster. A morte da mãe de Slaine, Marra, que foi forçada a correr a pé uma corrida de bigas por causa da ostentação do marido, é retirada da história da deusa Marra. A sedução de Nim por Slaine, a noiva escolhida pelo rei, que foi criada em reclusão até atingir a maioridade, lembra a história de Deirdre. Carpa do druida prevê a consequência maligna do nascimento de Deirdre e aparece em vários outros contos do ciclo de Ulster, dá o seu nome ao chefe druida do Slaine. O feito de Slaine de cruzar um rio caudaloso para visitá-la, sobrecarregado por uma pedra pesada para evitar que fosse levado pela correnteza, é tirado do episódio do Tanbokuan, o assalto dos boi. O roubo do gado. O roubo do gado. Exatamente. O assalto dos boi. Niamh é o nome popular de garotas irlandesas, também é o nome da rainha das fadas do ciclo feniano. Sua terra natal, Tir na Nog, fornece o nome do cenário da série.
A deusa de Slane, Danu, e sua tribo, os Turra de Dana, vem do ciclo mitológico irlandês, embora a adoração da deusa mãe universal da terra não seja celta, e vem de uma especulação sobre a cultura da religião europeia pré-histórica, feita por pessoas como Maria Gimbutas e Robert Graves. O deus cornífero Carnum é adaptado à divindade galesa de chifres Cernunnos. Algumas ideias religiosas da série são tiradas das bardas. Mills divide os sacerdotes de Tirnanog em duas facções: bons druidas, classe sacerdotal, bem conhecida na Europa celta, e os maus druidas, cujo nome deriva do topônimo gálata Drunemeton, Santuário de Carvalho, usado na história A Noiva de Crom, como o nome da capital de Drunos. Seu líder, Slowfer, é parcialmente baseado em Cernunnos e parcialmente na pintura rupestre paleolítica conhecida como Feiticeira da Caverna de Troafer, em Ariège, no sul da França. Ariège, no sul da França. Seu acólito, Miv, recebe o nome da lendária rainha de Connacht, do ciclo de Ulster. O deus Drunus, Croncroach, o deus dos Drunos, os Croncroach, é uma divindade irlandesa que supostamente era apaziguada com sacrifícios humanos. A prática de sacrifício humano em massa através da queima de um homem em um cesto de vinho é mencionada como uma prática celta da Gália por Estrabão e Júlio César. Os inimigos das tribos da deusa da terra, os Fomorianos, e seu líder Balor são do ciclo mitológico irlandês. Outros elementos da série são derivados de fontes mitológicas não celtas. O companheiro anão de Slane é chamado de Ukko, em homenagem ao deus finlandês da tempestade. Odakon, que é identificado pelos ciclos teosofistas como a divindade babilônica chamada Onis, e é considerada intimamente relacionada a Dagon. Mussaros, uma das mesmas espécies do Odakon, compartilha essa origem. Grimnismal é o nome do deus negro de Slane, e seus companheiros derrotam na Tumba do Terror, ao título de um poema sobre Odin na Edda nórdica, na Edda Mãe. O termo Ragnarok para o fim do mundo também é emprestado da mitologia nórdica. Essas são as referências celtas de Slane. É quase mitologia celta, só que não para baixinhos. Você conhece uma série de quadrinhos que também saiu originalmente no 2000 AD, lá na Inglaterra, chamava Camelot 3000? Nossa senhora! O desenho, se eu não me engano, era de Brian Boland. Eu acho. Mas ele recontava a história do rei Arthur passando pro ano 3000. Acho que você desbloqueou uma memória que estava bem no fundo do meu cérebro. Eu não lembrava que ela existia. E essa obra é bem interessante porque ela também retoma, né, uma das promessas, né, de que o rei Arthur retornaria vai salvar a Inglaterra em algum momento. Então. Por falar em Rei Arthur, Inglaterra ressuscitar, outra obra que faz referência a ele é, senhoras e senhores, Hellboy. O vermelho é filho de Arthur. Então, Eu pensei que ele era filho do rei do inferno. Ele é do Arthur, tanto que ele é o herdeiro da Excalibur. Anung Rama. O vermelho... Nossa, se ele subir na pedra de Fausto, será que a pedra grita? Gritaria pro rei Arthur. Ela gritaria pro Charles? Acho que não. Charles é forçação. Charlão não rola não. Ela gritaria pra Elizabeth só por educação. Mas a gente também tem livros de autores brasileiros que falam sobre a mitologia celta. A gente pode considerar como cultura pop? Ué, acho que sim. Acho que pode, né? Porque não é exatamente um livro de estudo. As Crônicas de Nisfal. Será? Eu pessoalmente considero de mitologia, né? Porque daí a Crônica de Nisfal, ele se baseia muito na mitologia para escrever o que escreve. Não chega a ser tão pop assim. Ele é mais uma tradução mesmo e tal. Uhum. Porque tem um outro autor BR que ele tem seus livros de fantasia, seus livros de RPG e seus livros de mitologia, que é o Marcelo Pasqualin. Marcelo Pasqualin, ele inclusive foi citado já. Ele tem os livros de RPG dele, que tem influências celtas. A gente tem os livros de literatura que ele escreve, tipo A Última Dama do Fogo. Eu conheci ele uma vez, quando a gente estava na feira de livros de Resende,
quando eu olhei a capa da Última Dama do Fogo, eu falei, nossa, parece Bridget. Aí deu uma risadinha. Eu não fazia ideia de quem ele era, mas... Eu não sabia que ele tinha essas outras obras escritas, não. Eu só conheço Nossa, ele os tem livros. muito. Ele tem um monte de RPG. Aventuras e Magias, Atice, Edição Bárbara, Perdidos. Tem os livros de fantasia que ele faz, que é a Última Dama do Fogo, Criança dos Ossos. Inclusive, a Última Dama do Fogo tinha uma capa cafoníssima. Mas aí trocou pra uma capa nova que é a personagem principal com um fogo assim saindo da mão dela. Eu olhei, foi quando ele lançou essa capa, eu olhei e falei assim, putz, isso aqui é a cara de Bridget. Tem Eriana, a Filha da Morte e da Vida. Tem vários livros de fantasia e RPG que ele escreveu. Ele é muito conhecido no meio do RPG. Que tem várias referências. Achei bem legal. A referência é por conta disso, né? Ele mesmo tem livros específicos escritos sobre mitologia e sobre o caminho, né, da espiritualidade celta. Então ele aproveitou isso nessas outras vertentes, vamos dizer assim. E uma coisa que eu tenho em comum com ele é que nós dois somos trekkers. Star Trek tem referências a celtas. Como Triskelion, que é um episódio, que é o nome de um lugar, que faz referência ao símbolo. Uhum. E nós temos um representante das terras altas da Escócia, que é o Senhor Milagreiro, o melhor engenheiro que a frota estelar já produziu, Montgomery Scott. Toca gaita de fones, usa um kilt usando a roupa de gala e enche a cara de uísque escocês. Eu adoro o Scott, ele é o melhor personagem de todos. A mais linda referência que eu já vi a escoceses. É só porque eu gosto de Star Trek. Eu precisava falar de Star Trek, senão eu ia ficar doente. É verdade. Interessante isso. Vinícius, você não quer dar um arremate nessa daí do Star Trek aí com ela, não? Cara, eu não manjo nada de Star Trek. Não. Você manja? Eu, muito pouco, quase nada. Eu não sou tracker, eu sou Star Wars, eu sou rival. Se fosse Não, Star você Wars, é tava sócio. Você é sócio. Porque Star Wars só existe por conta de Star Trek, e Star Trek só continuou por conta de Star Wars. Não, eu não renego Star Trek. Eu acho legal, é uma série legal. Mas assim. Só é velha. Não, eu assisti a série clássica, assisti um pouco do Picard, assisti aquela que era só uma base, eu não lembro o nome. Space Nine. Deve ser essa aí. E assim, alguns episódios, né? Mas assim, é legal. Assisti quase toda a da mulher que viaja no tempo lá, mais recente. Discovery. Discovery. Assisti, acompanhei, né? Eu sei um pouco da coisa, mas eu não sou aprofundado. Não... Então, mas eu não sou o cara que conhece a história, sabe? Aconteceu isso, é isso. Então, essa autista que vos fala tem hiperfoco em Star Trek. Então, o que eu sei, do que eu já li, muito antigamente na revista... Ai, meu Deus do céu. Tinha uma revista da Abril que falava sobre cinema, não lembro o nome dela agora. E ela vinha, eu fiz assinatura um bom tempo, e ela vinha com 4 cards, ela tinha a capa do filme ou da série, e atrás explicava algumas coisas. E numa delas, eu acabei vendendo depois a coleção, eu tinha quase uns 200 cards. E uma delas vinha exatamente falando sobre o piloto de Star Trek, sobre o Capitão Pike e tal, e que era um outro elenco, quer dizer, uma parte do elenco. O único que sobrou foi o Leonard Nimoy. Exato, que era o Spock. The Cage. E o Spock era diferente, tinha uma pegada diferente. O Spock ele demonstrava emoções, ele sorria, ele ficava animado. The Cage é o nome desse episódio. Primeiramente ele foi gravado em preto e branco, depois ele foi colorizado. Exato. E aí esse card especificamente falava isso. E aí foi assim, cara, legal isso aqui, né? E aí fala que foi reformulado, trocaram os atores, e aí veio a série clássica que durou 3 anos, foi isso? Se não me engano? Foi de 66 a 69, até o Homem ir pra Lua. É isso. Aí teve a série de filmes, os 5 filmes, com o pessoal da série clássica nos anos 80. Eu lembro que eu assisti o primeiro filme na extinta Manchete. Foi dos anos 80 até 90 e poucos. Foi junto com The Next Generation.
Isso. E aí eu gostei da trilogia que o J.J. Abrams fez, a nova trilogia Star Trek. Eu gostei da referência no segundo filme, com o Khan, referenciando o filme clássico dos anos 80, A Ira de Khan, só que ele inverte, né? No filme clássico, quem morre, o some, é o Spock, quem grita com raiva, Khan, é o capitão. O Kirk. Isso, e aqui é invertido. O Kirk morre, entre aspas, e quem grita com raiva é o Spock. O filme do J.J. Abrams, a série Kelvin, né? A trilogia Kelvin, ele tem uns negócios legais. Por exemplo, o primeiro beijo interracial que aconteceu na TV norte-americana foi em Star Trek. Foi Kirk e Uhura. Era pra ser Spock e Uhura. Ele colocou Spock e Uhura sendo um casal no filme. Exatamente, por conta disso daí. O ator que faz o Hikaru Sulu na série clássica, que é o George Takei, ele é gay. Sim. E ele faz um personagem hétero. Sim. E aí na série nova, o ator é hétero e faz o personagem gay. Isso. E casado e tal, mostra a filha dele. O marido, a filha e tal. A filha dele se chama Demora Sulu e ela aparece no 6º filme de Star Trek. É isso aí. É o 6º filme. Se deixar, eu fico 200 anos falando de Star Trek, pelo amor de Deus. Parem de falar do hiperfoco da autista. Tá bom. Vamos fechar então? Depois de 2 horas de conversa, se deixasse a gente ir embora, parece conversa de bar mesmo. Eu falei, quando virasse conversa de bar, ia ficar mais relaxado. Agatha, obrigado por ter vindo compartilhar conosco o seu hiperfoco. Foi muito bom. A gente conversou, né? Como se fosse uma conversa de bar, né? Tivemos essa troca, algumas coisas nós falamos, muitas coisas você falou, coisas que você lembrava e sabia, e a gente não, e vice-versa. Foi uma troca interessante. É uma experiência que pra gente é bem legal. E infelizmente já temos 2 horas de episódio, a gente não queria terminar, mas é obrigado. Senão o trem desanda. Senão ninguém vai ouvir tudo isso, né? Exatamente. E a gente queremos, né, nós todos, agradecer muito a sua presença. Foi uma ótima conversa e a gente espera que no futuro próximo você possa vir conversar mais 2 horas conosco. Muito obrigado, Agatha. Foi, como o Neto colocou, muito interessante, né? Tipo, essa experiência que a gente fez aqui, como se a gente estivesse num boteco. Infelizmente, realmente, a gente precisa ir, mas deixando aí um grande abraço e um agradecimento por você ter participado com a gente. Valeu mesmo, foi muito bom. Oi, gente, obrigada pela oportunidade. Vocês sabem que eu falo pra caramba. Se deixar, eu falo mais. Eu queria agradecer por esse rolê maravilhoso que foi conversar com vocês. E com vocês, pessoas que estão ouvindo, você, pessoa que está lavando louça, você, pessoa que está malhando enquanto está me ouvindo, essa voz aqui incrível e maravilhosa, né? Todas as pessoas incríveis e maravilhosas que estão gravando com a minha pessoa, que eu amo vocês e eu estou morrendo de saudade de vocês. Então, com esse fechamento maravilhoso, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Agatha. E queremos lembrar a todos, toda sexta teremos episódios no ar, que nós estamos nos melhores agregadores. É isso aí, pessoal. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.